Oi, pessoal! Vamos aqui iniciar a correção das atividades que acabaram ficando aí, né, por causa dessa semana agitada, tá? Eu vou corrigir nesse vídeo as atividades de terça, dia 15, e de quarta, dia 16, tá bom? Na terça-feira, a gente teve aí a avaliação final, né, de língua portuguesa, chamada ADR, Avaliação Diagnóstica de Retorno. Então, aí, para servir como uma finalização, para eu ver como que está a aprendizagem de vocês, para poder aí finalizar e finalmente colocar a nota do quarto bimestre, tá? Então, o link dessa avaliação foi enviado no grupo de WhatsApp para vocês realizarem. E aí tinha uma atividade de matemática, né? A sequência didática 3 para a gente trabalhar da página 56 até a 61. Na quarta-feira, a ADR era de matemática, tá? Então, na terça foi de português, na quarta eu dei a de matemática, também a avaliação final, a última do ano aí, tá? E uma sequência didática de português, onde a gente ia trabalhar o gênero textual conto. Então, nesse vídeo, vamos fazer a correção das sequências didáticas do Aprender Sempre. Vamos começar por matemática, da página 56 até a 61. Então, aqui na página 56, a gente tem aí as figuras planas, né? O quadrado, o triângulo, o pentágono e o hexágono. E qual é a pergunta? Quais desses polígonos têm ângulos de 90 graus, maior que 90 graus e menor que 90 graus? Então, só lembrando, 90 graus é o ângulo reto, é aquele ângulo que parece o cantinho da parede, que seria aqui no caso bem visível no caso do quadrado, né? Se a gente pegar aqui e marcar, né? O quadrado tem aí 4 ângulos retos, tá? Então, aqui na resposta ficaria a figura 1, que é o quadrado, só tem ângulos de 90 graus, ele é todinho, né, com 90 graus. Na figura 2, o triângulo tem ângulos menores que 90 graus, é mais fechado, tá vendo? Né, o 90 graus seria assim, nossa, ficou bem reto, né? Deixa eu pegar aqui e fazer direito, ó. 90 graus seria assim, então no caso do triângulo, o ângulo é menor que 90 graus, tá? Então, esse ângulo que tá aqui são todos menores que 90 graus, tá? No pentágono, a gente vai ter aí, e também no hexágono, ângulos maiores que 90 graus, tá? Se a gente fosse só comparar, ó, tá vendo? 90 graus é aqui, então o ângulo que aparece aqui no pentágono, ele é maior, ele abre, ele não fecha, ele não é menor, ele é maior, tá? Então, a gente tem aqui ângulos maiores que 90 graus, tá? E aqui também, ó, se a gente fosse fazer a linha reta aqui, ó, o ângulo reto seria subindo aqui, então ele é maior que 90 graus, tá bom? Então, ficaria assim a resposta. Figura 3 e 4, ângulos maiores que 90 graus, tá? Aqui na página 57, a gente tem essa tabelinha, onde a gente precisa desenhar o polígono de acordo com as dicas e responder quem é, né? Então, tem 4 lados e 4 vértices. Todos os meus lados são congruentes. Meus ângulos medem 90 graus cada um. Então, obviamente, é o quadrado, né? Então, se desenha o quadrado e escreve quadrado. Tem 4 lados e 4 vértices. As medidas dos meus lados são iguais 2 a 2. Então, aqui igual, igual e aqui igual, igual. E também tem ângulos de 90 graus, é o retângulo. Tenho 3 lados e 3 vértices, todos os meus lados são iguais. Tenho 3 ângulos menores que 90 graus cada um. O triângulo, tá? Facinho essa, né? Bom, então aqui na atividade 3, tá? A gente vai trabalhar com redução de figuras, tá bom? A gente tem aí essa horta, né, do senhor José, e aí a gente calcula mais ou menos ali, mais ou menos não, né, exatamente quanto ele tem de lado, né, de largura e de comprimento, tá? Então, a gente viu que aqui tem 10 quadradinhos e aqui tem 30. O cálculo é que seja 2 vezes menor, tá? Então, 10 e 30. 2 vezes menor seria dividido por 2, tá? Então, aqui do lado, ao invés de ter 10, eu vou ter que ter 5 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui do lado, ao invés de ter 30, eu tenho que ter 15, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. E assim você consegue fazer exatamente a mesma figura 2 vezes menor, reduzida, tá bom? Aqui na página 59, a gente tem aí uns probleminhas, ó. O professor Alex vai passar um filme para os 35 estudantes que durante a sessão de cinema vai distribuir um copo de refrigerante para cada um.
Ele comprou garrafas de 2 litros de refrigerante cada e copos de 250 ml. Cada garrafa encherá quantos copos cheios? Então, a gente sabe que 1 litro enche 4 copos de 250 ml, porque 1 litro é igual a 1.000 ml, não é? Então, 250 mais 250 mais 250 mais 250. 250 mais 250, 500. Mais 250 mais 250, 1.000, tá? Então, lembra sempre disso, que 1 litro é igual a 1.000 ml, tá? Dessa forma, cabe 4 copos de 250 dentro de 1 litro. Então, 2 litros vai encher o dobro. 4 vezes 2, 8. 8 copos. Se o professor Alex comprar 5 garrafas de refrigerante, todos os estudantes receberão 1 copo de refrigerante cheio. Vai sobrar refrigerante na garrafa? Quanto? Então, se eu tenho 5 garrafas com 2 litros cada, vão ser 10 litros de refrigerante, né? 5 vezes 2, 10. Como 2 litros enchem 8 copos, 10 litros, né, vão encher 40 copos. É só multiplicar ali, né, de 250 ml, tá? 2 litros, né, para 10, aí vai dar um total de 40 copos. Como são 35 estudantes, o professor irá precisar apenas de 35 copos. Então, de 40, pega 35, vão sobrar 5. Como cada copo tem capacidade de 250 ml, sobrará então 5 vezes 250, 1.250 ml. Ou seja, 1 litro e 1 copo. 1 litro e 250 ml, tá? Aqui na página 60 é um jogo de cara ou coroa, que vocês podem aí, né, jogar. Aqui pedia para jogar com um colega da sua turma, mas como vocês estão em casa, você pode jogar com alguém de casa. Então, tem 2 tabelas para completar aí, se deu cara ou se deu coroa. Vence o jogo aquele que marcar mais pontos. Então, aí era mais para jogar, né, trabalhar com probabilidade aí, se divertindo um pouco, tá? E na página 61, era para colocar o total, né, de acordo com a tabela que vocês jogaram o joguinho em casa, né? O total de cara, o total de coroas e quem venceu o jogo, tá? Então, a atividade de matemática, ela ia até aí, tá? Agora, a gente vai para português, da página 69 até 76. Então, aqui na página 69, a gente vai começar a trabalhar conto, né? Conto lobatiano, ou seja, do Monteiro Lobato, tá? Então, aqui algumas perguntinhas, né, para a gente responder o que é um conto, tá? O conto é uma narração de eventos imaginários, então uma história fictícia, tá? Que apresenta aí um grupo reduzido de personagens e que ocorre a poucos recursos narrativos, né? Recorre a poucos, de modo a desenvolver um argumento não muito complexo, tá? A estrutura do conto é fechada e objetiva, na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito. De acordo com a estrutura básica da narrativa, introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho, o conto ele pode ser uma narrativa mais breve, tá? E parte ali do desenvolvimento para chegar no clímax, ou seja, para o momento final de desfecho, chamado de epílogo, onde geralmente surge o ponto mais alto de tensão do drama, que é o clímax da história, tá? Você costuma ler contos? Resposta pessoal. Onde e quando? É pessoal também, né? De acordo com você mesmo. Os contos que você lê falam sobre o quê? E são de quais escritores? Você conhece Monteiro Lobato? O que já leu ou ouviu desse escritor? Conhece alguma personagem que ele criou? Ai, gente, todo mundo conhece a Emília, todo mundo conhece a Cuca, né? Então a gente conhece esses personagens do Monteiro Lobato, né? É interessante estudar o conto de Monteiro Lobato, por quê? É interessante porque faz parte da nossa cultura brasileira. São clássicos brasileiros os contos de Monteiro Lobato, tá, gente? Então é importante a gente estudar devido ao peso histórico que tem, né? E devido também aí a toda a parte de fantasia, de ficção, de folclore até, né? Porque tem até o sacizinho lá, né? Então a gente tem aí toda uma carga histórica, uma carga cultural dentro dos contos de Monteiro Lobato. Então, por isso que é interessante a gente aí tá estudando, tá bom? Bom, aqui na página 71, fala para fazer uma pesquisa, né, sobre o Monteiro Lobato. Você vai achar aí biografia na internet, então você pode aí escrever uma coisa bem resumida sobre ele, tá? Como todo ser humano tem lado negativo, né?
tem os seus erros aí. Infelizmente, a gente encontra algumas características do Monteiro Lobato que não são louváveis, né? Principalmente em relação à época que ele viveu, que era uma época cheia de preconceito, e ele era influenciado por isso. E até mesmo algumas histórias do Monteiro Lobato carregam aí o peso de preconceito, principalmente em relação ao racismo, tá? Mas é importante até mesmo a gente conhecer esse lado dele para saber aí, né, para a gente retomar também uma discussão sobre o papel das personagens e sobre como isso influencia socialmente, tá? Então, mesmo tendo toda essa carga negativa em relação ao preconceito, infelizmente a gente tem esse lado aí do Monteiro Lobato, é importante que a gente estude, porque a gente acaba aí se desconstruindo e aprendendo ainda mais sobre os problemas sociais, tá bom? Bem, na página 72, a gente tem aí uma estrutura que mostra para a gente como que o conto fica, né, bem organizadinho. Então, a gente tem no topo da pirâmide aí a introdução, a apresentação da ação que será desenvolvida, nesse momento inicial, uma breve ambientação do local, tempo, personagens do acontecimento. Desenvolvimento formado em grande parte pelo diálogo das personagens a que se desenrola o desenvolvimento da ação. E o clímax, tá? Que é o encerramento, que dá o desfecho, que soluciona tudo o que aconteceu na história, tá? Então, isso aqui é uma estrutura básica de um conto, tá bom? Aí a gente tem aqui um conto de Monteiro Lobato para a gente ler, tá? E responder aí algumas questões sobre ele. Então, eu vou ler para vocês, ó. Um homem de consciência. Chamava-se João Teodoro só, o mais pacato e modesto dos homens, honestíssimo e lealzíssimo, com um defeito apenas, não dar o mínimo valor a si próprio. Para João Teodoro, a coisa de menos importância no mundo era João Teodoro. Nunca fora nada na vida, nem admitia a hipótese de vir a ser alguma coisa. E por muito tempo não quis nem sequer o que todos ali queriam, mucar-se para a terra melhor. Acho que é mudar-se, né? Porque o meu desenho tá falando mudar-se para a terra melhor. Mas João Teodoro acompanhava com aperto do coração o desaparecimento visível de sua Itaoca. Isso já foi muito melhor, dizia consigo. Já teve 3 médicos bem bons, agora e é bem ruinzote. Já teve 6 advogados e hoje mal dá serviço para um rábula ordinário como Tenório. Nem circo de cavalinhos bate mais por aqui. A gente que presta se muda. Fica o restolho. Decididamente, a minha Itaoca está se acabando. João Teodoro entrou a incubar a ideia de também mudar-se, mas para isso necessitava de um fato qualquer que o convencesse de maneira absoluta de que Itaoca não tinha mesmo conserto ou arranjo possível. É isso, deliberou lá por dentro. Quando eu verificar que tudo está perdido, que Itaoca não vale mais nada de nada, então arruma trouxa e bota-me fora daqui. Um dia aconteceu a grande novidade. A nomeação de João Teodoro para delegado. Nosso homem recebeu a notícia como se fosse uma porretada no crânio. Delegado ele? Ele que não era nada, nunca fora nada, não queria ser nada, se julgava capaz de nada. Ser delegado numa cidadezinha daquelas é coisa seríssima. Não há cargo mais importante. É o homem que prende os outros, que solta, que manda dar sovas, que vai à capital falar com o governo. Uma coisa colossal ser delegado. E estava ele, João Teodoro, delegado de Itaoca. João Teodoro caiu em meditação profunda. Passou a noite em claro, pensando e arrumando as malas. Pela madrugada, botou-as no burro, montou seu cavalo magro e partiu. Que é isso, João? Para onde se atira tão cedo, assim de armas e bagagens? Vou-me embora, respondeu o retirante. Verifiquei que Itaoca chegou mesmo ao fim. Mas como? Agora que você está delegado? Justamente por isso. Terra em que João Teodoro chega delegado, eu não moro. Adeus. E sumiu. Então ele se desvalorizava tanto, né? Ele se achava um nada tão completo que ele falou: Nossa, se a cidade me colocou de delegado é porque tá uma porcaria aqui mesmo, eu vou embora. Amor próprio ele não tinha nenhum, né? Aqui. De acordo com o texto, João Teodoro era um homem importante em sua cidade? Falso, não, ele era um nada.
João Teodoro era um homem confiante em si mesmo? Falso, ele não tinha confiança nem amor próprio nenhum. Itaoca está uma cidade decadente? Verdadeiro, né? Tava tudo ruindo lá. Delegado em Itaoca é um cargo importante? Verdadeiro. João Teodoro saiu de Itaoca num horário em que todos poderiam vê-lo? Falso, tá? Ele tentou sair ali, ó, de madrugada. Uma pessoa acabou vendo ele, tá? Mas ele tentou sair de madrugada aí, que é um horário que as pessoas geralmente ainda estão dormindo, né? Em relação ao tipo de texto, o conto é predominantemente narrativo, verdadeiro. Descritivo? Não, tem pouca descrição do ambiente, né? Argumentativo? Também não. Epistolar? Também não, tá? Então ele é narrativo, verdadeiro, tá? O que significa no contexto a expressão arrumou a trouxa? Seria arrumar a mala, tá? Verdadeiro. Entrouxar o que se tem de pertences? Falso. Preparar-se para ir embora? Falso. Não se preocupar com o que os outros pensam? Falso. Arrumar a trouxa é arrumar as malas, tá? 2. De acordo com o título e com a história, responda. Por que João Teodoro é um homem de consciência? Como você chegou a esse entendimento? É um homem honesto que não aceita assumir o cargo de delegado e vai embora da cidade, pois entende que era o fim de Itaoca, uma vez que lhe ofereceram um cargo com tal responsabilidade que não se sentia capaz de assumir. Tá bom? Então ele tinha consciência por isso, ele achava que ele não tinha essa capacidade, né? E quando deram esse cargo para ele, ele falou: vou embora, porque essa cidade não presta mais mesmo. Colocou eu, que não sou nada de delegado, né? Como é caracterizada a cidade de Itaoca no texto? É um símbolo da decadência econômica corrompida pela política e atingida pela miséria. Então, os médicos foram embora, os advogados foram embora, os que tinham lá eram bem ruinzinhos, né? A cidade estava toda ruída, né? Por que João Teodoro ainda não tinha se mudado, tá? João Teodoro desejava um fato qualquer que o convencesse de maneira absoluta de que Itaoca não tinha mesmo conserto ou arranjo possível, tá? Caracteriza o protagonista. Então, o João Teodoro, ele era pacato, ele era modesto, ele era honesto e leal, mas não valorizava a si mesmo. Todas essas caracterizações do João Teodoro estão no começo do texto, tá? Atividade 3. Demarque no texto as partes constitutivas do conto. Introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Então, a introdução vai estar do primeiro ao terceiro parágrafo, o desenvolvimento do quarto ao sexto parágrafo, o clímax do sétimo e oitavo parágrafo e o desfecho, que é o final, a solução da história, do nono parágrafo em diante, tá? Então, se a gente voltar lá no texto, né, e a gente for demarcar, vou até colocar aqui, ó. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo, quinto parágrafo, sexto parágrafo, mais para cima, né? Sétimo parágrafo, oitavo parágrafo e aqui o nono, né? Que tem a parte do desfecho da história, tá aqui, ó, nesse final, tá bom? Então, a história, ela é dividida assim, tá? Então, voltando lá, né? Página 75, né? Volte ao conto e sublinhe as palavras e expressões que marcam passagem do tempo. Então, essas expressões seriam assim, ó, que marca a passagem do tempo. Muito tempo, agora, um dia aconteceu, hoje, pela madrugada, tão cedo, tá? Todas essas expressões, elas nos mostram uma noção de tempo, tá? Na página 76, a gente tem aqui mais algumas características de contos para vocês saberem um pouco mais. E aqui a gente finaliza, então, as atividades de hoje, tá? Aqui na página 67 fica para o outro dia. Então, a gente fez a correção aí das atividades de quarta e de quinta-feira. Qualquer dúvida, é só mandar para mim. Um beijo, tchau!